Viollet-le-Duc nasceu em 27 de janeiro de 1814 em Paris, na França. Sua mãe realizava salões de sexta-feira na casa da família, onde escritores como Stendhal e Prosper Mérimée se reuniam para leituras. Sua infância foi influenciada com a arte e a literatura. Seu tio, o pintor estudioso Jean-Étienne de la Cruz, foi encarregado da educação de Viollet-le-Duc. Ele participou em Fontenay de uma escola conhecida por seu republicanismo anticlerical. Cresceu em 1830, participou da Revolução de 1830. Em 1834, veio a se casar com Elizabeth. Em 1836, viajou para a Itália. Passou 16 meses estudando arquitetura. De volta à França, ele foi desenhar de forma irrevogável a arte gótica. Em 1838, passou a se especializar como um arqueólogo medieval sobre a restauração de Saint-Germain. Ele foi nomeado auditor ao Conselho de Construções Civis por seu ex-professor Leclerc. Em 1839, seu amigo, o escritor Prosper Mérimée, colocou-o no comando da restauração da igreja da abadia de La Madeleine em Vézelay. A Basílica de Santa Madeleine, em Vézelay, é a maior igreja românica na França. Durante a Revolução Francesa, os edifícios antigos, os mosteiros, foram destruídos e vendidos em leilão. Apenas a basílica, o claustro, o dormitório escapou da demolição. Depois da Revolução, Vézelay estava em perigo de colapso. A igreja estava em estado lastimável, como mostrado em uma aquarela por Viollet-le-Duc, que era parte integrante do projeto da prática arquitetônica. Arcos rachados, paredes rachadas. Começou aí imediatamente o projeto de restauração, que estende-se até 1859. Viollet-le-Duc reconstruiu grande parte do edifício, especialmente os arcobotantes e arcos, e restaurou a fachada oeste e do coro. A frente oeste, uma combinação de estilo românico, gótico e do trabalho do século XIX, originalmente construído por volta de 1150, em estilo românico, foi dado um frontão central, gótico, e torre sul no século XIII. Grande parte deste foi fortemente restaurado em 1840 por Viollet-le-Duc, que também acrescentou um tímpano de estilo românico do juízo final para o portal central. Tímpano central no nártex, descrevendo Pentecostes ou a missão dos apóstolos. No centro é Cristo, dentro de uma mandorla. Parafusos de luz atiram para fora as mãos de Cristo para as cabeças dos apóstolos. O arquivo interior e o lintel abaixo são preenchidos com os povos do mundo que querem ouvir a mensagem de Cristo. Estes incluem na verga da porta as raças monstruosas de terras estrangeiras. Isso fornece uma visão fascinante sobre visões de mundo medieval e lendas populares. Os arcobotantes que suportam a nave são o seu trabalho. Sob a supervisão, uma nova restauração maciça e bem-sucedida foi realizada em várias etapas entre 1840 e 1861, durante o qual sua equipe constituiu uma grande parte da cultura resistida e vandalizada. Na década de 1840, teve o seu trabalho de restauração de La Sainte-Chapelle. La Sainte-Chapelle, a Capela Santa, real medieval gótica, localizada perto do Palácio da Cidade, ou Palácio de la Cité, na ilha de la Cité, no coração de Paris, França. Sainte-Chapelle sofreu vários incêndios, 1630 e 1777, e um dilúvio. Nem a Revolução Francesa poupou-a. A ornamentação exterior foi danificada, especialmente a torre, cuja flor de lis foram consideradas um símbolo da monarquia francesa. Então, durante o Primeiro Império, a capela superior foi usada como um armazém de arquivo, o que levou a grandes danos e os vitrais foram desmontados. As restaurações foram feitas na segunda parte do século XIX, liderado pelos arquitetos Félix Dubin, Jean-Baptiste Lassus e Mihiel Boswillard. Viollet-le-Duc ocasionalmente colaborou com eles, sem nunca liderando o projeto. Os restos da escadaria acima mencionada foram destruídos e uma nova torre foi construída. Em 1857, o restauro da ornamentação interior foi quase completado. Curiosamente, a capela foi incorporada a uma forma de reforço de ferro,
com duas correntes de barras em forma de gancho, que rodeiam a capela superior e a parte principal da estrutura. O equivalente a 2 metros de vidro foi removido para facilitar a luz de trabalho e destruídos ou colocados no mercado. Sua restauração bem documentada, concluída sob a direção de Eugène Viollet-le-Duc em 1855, foi considerada como exemplar pelos contemporâneos e é fiel aos desenhos originais e descrições da capela que sobrevivem. No século XIX, um movimento de intelectuais franceses, incluindo Victor Hugo, começou a campanha para restaurar as janelas famosas. Concluído em 1855 sob a direção de Eugène Le-Duc, o projeto foi considerado exemplar por contemporâneos. Grande parte da capela, como aparece hoje, data dessa recriação. No século XIX, Le-Duc restaurou a capela. O pináculo atual é o seu design. O telhado de ardósia é instalado a 33 metros de altura, trabalhado em cedro, mas é uma réplica exata da torre do século XV, que anteriormente sentou-se sobre a capela. Seu trabalho em Notre-Dame. A restauração da Catedral de Notre-Dame, em Paris, foi realizada por Jean-Baptiste Lassus e Eugène-Emmanuel Le-Duc em 1845 e continuou por Le-Duc após a morte de Lassus em 1857. A restauração durou 25 anos e incluiu uma nova reconstrução mais alta das flechas, que foi destruída durante a Revolução Francesa, assim como a adição das quimeras na Galeria das Quimeras. Em Notre-Dame de Dijon, ele mostrou uma seção da nave não só com contrafortes de madeira, mas com colunas finas de ferro fundido. Esta foi a faísca a acender de pensamento que remeteu para o futuro. Ele mostrou como novos materiais podem ser utilizados de acordo com os princípios estruturais góticos para chegar a uma nova arquitetura. Mas, embora a nova arquitetura era para ser enraizada no passado, houve a questão do revivalismo, e a análise científica e síntese independente foram as chaves para a sua doutrina. Em uma série de planos, desenhos e esboços, Le-Duc também fez uma tentativa de reviver acessórios góticos. Restaurar um edifício não é mantê-lo, repará-lo ou refazê-lo. É para restabelecê-lo em um estado completo, que pode nunca ter existido em um dado momento. Isto é como a grande campanha de restauração começou, muitas vezes associada a alterações na arquitetura geral, incluindo, principalmente, reconstrução da torre, restauração das esculturas, reconstrução da nova sacristia, instalação de novas janelas de grandes mestres vidreiros, remodelação do portal central para o estado pré-Chaufflot, reconstituição de parte do tesouro e do mobiliário, pinturas murais nas capelas laterais, reparação completa do grande órgão. Ele deduziu que as janelas traceriede do século XIII tinham substituído uma janela simples mais curta e um arredondado sobre a janela que representou a terceira estora em uma elevação de 4 andares. Viollet mudou a forma do arco-botante ao longo da nave para típico estilo gótico. Durante a restauração da catedral, ele decidiu construir uma segunda torre, cuja estrutura seria independente da principal, em uma base octogonal apoiada pelos 4 pilares do transepto. Em 1860, ele confiou ao carpinteiro Belloux a este trabalho. Ele usou, em 1852, a torre de 2 andares construída em Orleans como um modelo, um claro afastamento da torre do século XIII. Além disso, não é uma torre de sino. O pináculo domina as estátuas de cobre verde e gris dos 12 apóstolos com os símbolos dos 4 evangelistas. Em uma série de planos, desenhos e esboços, ele também faz uma tentativa de reviver acessórios góticos. Vários objetos em Notre-Dame recebeu esse tratamento, incluindo o púlpito, os altares da capela do altar-mor coro, as pias batismais, a coroa de luz, os lustres, candelabros e lustres, bem como um número de peças de ourivesaria litúrgica que podem ser vistos na Catedral do Tesouro. Os gárgulas, os animais monstruosos com as suas fantásticas ou diabólicas imagens definidas no topo da torre ocidental da catedral, para servir como calhas, foram desenhados por Eugène-Emmanuel Le-Duc durante a restauração. Le-Duc sempre assinou seu trabalho
com um bastão, a estrutura da asa de que mais se assemelha à abóbada gótica. As gárgulas foram construídas nas extremidades das calhas para drenar a água da chuva do telhado, uma vez que as gárgulas se estendem muito do lado de fora do telhado. Os litros de água da chuva de tempestade caem longe das paredes para evitar danos. As quimeras são usadas como decoração simples. A maioria delas estão na fachada, sentado em uma galeria, observando as pessoas abaixo. Os escultores realmente usaram sua imaginação sobre essas estátuas. Eles são figuras de animais e humanos, meio homem, meio besta, grotescas, terríveis, criaturas fantásticas com bicos e asas de águia, leões, garras, caudas de serpentes. Cidade de Carcassonne. Carcassonne é também de importância excepcional por causa da campanha de restauro extenso realizada na segunda metade do século XIX por Leduc, um dos fundadores da moderna ciência da conservação. Leduc, que tinha sido contratado para preparar um relatório em 1846, começou seu trabalho de restauração dos portões da cidade e continuou trabalhando em Carcassonne até sua morte em 1879. Todas as obras de fortificação internas foram quase completamente restauradas, juntamente com um certo número de torres nas defesas externas. 2 livros foram escritos por Leduc. O primeiro, Dicionário Fundamentado de Arquitetura Francesa do século XI ao século XV, e o segundo, Dicionário Fundamentado de Mobiliário Francês da época carolíngia à Renascença. Mais tarde, o primeiro livro foi traduzido para o inglês, sob o título de Palestras sobre Arquitetura. Composto por 20 palestras, esses 2 volumes ofereceram uma riqueza de conhecimentos valiosos sobre a teoria e métodos de construção arquitetônica. Ele definiu a arquitetura como uma resposta a um problema estrutural, definido por necessidades funcionais. Por um lado, ele concluiu que a arquitetura gótica foi a maneira mais eficaz para construir uma igreja com material de pedra, maximizando a leveza e a alteza de qualidades. Por outro, de ferro não deve ser usado para formas antigas falsas, porque essas formas, que eram altamente eficientes para a pedra, definitivamente não são para o ferro. Segundo ele, nenhum país da Europa ofereceu essa grande variedade de materiais adaptados para a construção como a França. A partir do granito de tufa, tudo que poderia ser empregado em alvenaria poderia ser encontrado. O emprego de ferro fundido nos permitiu dispensar a mísula em cursos de pedra dura, que seria caro, e obter um edifício que iria apresentar uma maior segurança. Seria menos pesado e permitiria uma melhor circulação de ar sobre o piso térreo. Leduc não foi somente um arquiteto. Ele foi um inspirador dos novos arquitetos. Ele não era um arquiteto da nova arte. Ele estava morto muito antes do movimento começar no início dos anos 1890. Mas ele merece um lugar no mundo da nova arte, porque seu trabalho influenciou profundamente muitos artistas, incluindo Guimard, Gaudí, Horta e muitos outros. Ele serviu de inspiração para muitos outros, dentre os quais Frank Lloyd Wright reconheceu continuamente sua dívida para com o grande restaurador. Mies van der Rohe, mesmo admitindo sua influência, e se suas ideias não podem parecer mais estreitamente relacionadas com o edifício de aço e vidro desse arquiteto. O construtivista El Lidsky, russo, que encontrou o seu estímulo em Leduc, relatou: é bom lembrar que suas teorias não têm sido hostis à criação de obras como a Sagrada Família, em Barcelona, e a Capela em Rouchamps. A arquitetura altamente original de Antônio Gaudí foi diretamente inspirada pelos escritos de Viollet-le-Duc. Viollet-le-Duc morreu em 17 de setembro de 1879, aos 65 anos, em Lausanne, na Suíça.